Eu e minha família, nós estamos de férias aqui no Rio de Janeiro. E é até engraçado, né, que nós não planejávamos estar aqui. Não era nenhum... A gente ainda não tinha se organizado para vir para cá, para o Rio de Janeiro. Nós saímos de Manaus, nós somos de Manaus, eu e minha família, da comunidade evangélica cristã de Manaus. E nós fomos de avião até Santarém, no interior do Pará. E de lá, nós viemos de carro até o interior de São Paulo, até Araçatuba. A gente andou um pouquinho, uma base de uns 3.700 quilômetros. Pegamos ali a Transamazônica logo no início, depois pela BR-163, passamos por Cuiabá, depois Goiânia, aí depois descemos. Na verdade, de Goiânia, nós iríamos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acabou que no meio da estrada, a gente estava pegando à noite, erramos o caminho. O GPS não estava funcionando e acabamos parando perto de São Paulo. Aí, como a gente já estava próximo de São Paulo, a gente decidiu ir para Araçatuba. E não estava apenas a minha família, estavam umas duas famílias, a família do pastor Geraldo, da Igreja da Paz de Santarém, e a do genro dele. E aí, como eles iriam voltar novamente para Santarém, a gente falou, então a gente vai para o Rio, a gente pega um ônibus, a gente vai... E viemos para o Rio de Janeiro, E Deus também abriu uma porta de nós ficarmos aqui, lá em Cabo Frio, na verdade, e está sendo muito maravilhoso, muito bom, tenho experimentado, tenho até visto a grandeza de Deus. Fomos em Arraial do Cabo ontem, nossa, muito lindo ali, aquela praia do Forno, que coisa maravilhosa. E realmente tem sido um momento muito maravilhoso e muito marcante, assim, para a minha vida, para a minha família, e também para mim, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande estar doando um pouquinho das minhas férias para estar aqui com vocês nessa noite, amém? Quantos já conversaram com o Espírito Santo hoje? Quantos já conversaram? Levanta a mão aí. Uma boa parte. Mas vamos conversar novamente com ele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos aqui nessa noite para te adorar. Muito obrigado porque eu não tenho dúvida do que o Senhor fará nessa noite. Eu não tenho dúvida do teu mover, não tenho dúvida da tua presença aqui nesse lugar. Não tenho dúvida que o Senhor realmente fará muitas coisas nessa noite, mas a nossa principal motivação de estarmos aqui não é por tudo que o Senhor vai fazer, ou que o Senhor pode fazer, ou que o Senhor pode nos dar, mas o principal motivo, eu tenho certeza que é pela tua presença, Espírito Santo, porque nós sabemos que o verdadeiro culto não é para a gente, não é para nós buscarmos ou recebermos alguma coisa, mas é pelo contrário, para nós te darmos um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, e que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor aceite o nosso coração como uma oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade nesse lugar, manifeste a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? É muito bom falar com Ele, não é? Não tem palavras, para a gente descrever o quanto é bom esse relacionamento com o Espírito Santo. E se você ainda não experimentou isso, eu falo para você, afirmo que é muito bom, vale muito a pena. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas eu não sei orar, mas eu não sei me expressar direito. E eu vejo a oração, quando nós oramos, falamos com Deus, oramos, falamos com Jesus, com o Espírito Santo, eu considero como se fosse uma conversa, como se eu estivesse falando com um amigo meu, porque ele é o nosso companheiro, não é verdade? O Espírito Santo, ele nos acompanha, e ele é nosso amigo, então eu fico muito à vontade de conversar com ele.
Muitas vezes, quando o Espírito Santo mesmo começou a me desafiar, né, para ter esse relacionamento com Ele, eu ficava assim, poxa, mas já pensou se alguém me vê aqui conversando sozinho? Vão acabar pensando que eu sou maluco, né? Pô, o cara está falando sozinho e tal. Mas a gente não deve se envergonhar, né, do Evangelho, porque é o poder de Deus, né, a glória de Deus, a presença de Deus manifestada nas nossas vidas. E, gente, não tem nada melhor do que a gente experimentar todos os dias, né, desse relacionamento com Ele. E desde já eu te falo, não espera chegar num domingo, não espera chegar numa terça-feira de Tadel, ou numa célula, ou num retiro de vida vitoriosa, para você se relacionar com Deus. Você pode fazer isso agora mesmo, você pode fazer hoje mesmo. Vão chegar dias que a gente não vai mais poder se reunir na igreja, no templo, e a nossa única saída vai ser o quê? O nosso relacionamento pessoal com Deus. Como o próprio Jesus falou, né? Olha, vão ter dias que vocês não vão, né, me adorar no monte tal, ou em Jerusalém, mas vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não é limitado mais em um ambiente físico, né? Nós não vamos mais viver, né, entre quatro paredes na igreja. Eu acredito muito numa frase que uma vez me falaram, que a igreja começou nos lares e ela vai terminar também nos lares. Quando a igreja for perseguida, essa não é a palavra, tá, gente? É só estou aqui falando. Engraçado que o Espírito Santo vai falando várias coisas. Mas quando a igreja for perseguida, né, infelizmente em vários países a igreja já está sendo perseguida, eles não podem mais se reunir assim como nós estamos reunidos. E eles se reúnem em casas, muitas vezes em porões, né, de casas, em lugares escondidos. E futuramente eu não tenho dúvida que também acontecerá isso. Vai chegar um momento em que, se nós apenas formos um crente de igreja, um crente onde o nosso relacionamento com Deus está baseado em apenas cultos, em campanhas e em encontros, vai ficar muito complicado. Por quê? Porque a verdadeira adoração vai ter que vir do fundo do nosso coração. O verdadeiro culto muitas vezes vai terminar nas casas, não é verdade? Nós vamos nos reunir nas casas. A igreja, sim, nesse aspecto, pode até acabar, mas aquelas reuniões, as células nas casas, elas vão continuar acontecendo. Por isso que eu creio que essa visão de células, essa visão da igreja nos lares é algo de Deus, né? Tanto desde o início, onde tudo começou, e quando tudo for terminar, eu não tenho dúvida, né, que Deus, Ele vai estar presente ali nos lares, ali onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele vai estar com certeza. Amém? 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 O tema dessa mensagem que nós vamos compartilhar, se você estiver anotando, você pode anotar no seu caderno, no seu celular. Se chama o princípio da transparência. Amém? O princípio da transparência. Quantos querem ser transparentes aqui? Levante a mão. Não tem nada melhor do que a gente viver uma vida de transparência. No relacionamento, por exemplo, é muito complicado você se relacionar com uma pessoa que não é transparente com você. É ou não é verdade? Quantos casados nós temos aqui? Levante a mão. Com certeza, você exige do seu marido ou da sua esposa um relacionamento de transparência. Você não vai aceitar que ele te esconda nada. É ou não é verdade? Eu vi uma vez, né, acho que foi no Instagram, não, foi no YouTube, alguma coisa assim, que aparecia a esposa, né, falando, amor, pedindo para ele fazer algo impossível, basicamente, de fazer. Assim, ele, não, mas isso é muito difícil. Ela falava bem assim, então me dá a senha do teu celular. Aí aparecia o cara fazendo lá aquilo que era impossível, né? Quantos já viram um vídeo parecido com esse? É bem interessante. Acho que era
Mas enfim, não tinha uma transparência. E quando não tem transparência, a gente abre as portas para a desconfiança, não é verdade? Quem não é transparente, a gente desconfia. Pô, se o cara está escondendo, é porque está devendo, não é verdade? O que custa ser transparente? O que custa a pessoa realmente ser sincera, mostrar quem ela é? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17, a partir do versículo 10. Vamos acompanhar. Gênesis, no capítulo 17, versículo 10. Diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém? Esses versículos falam de uma aliança, um pacto, que Deus ele fez com o povo de Israel. E a Bíblia fala que essa aliança era uma aliança que era feita na carne. E como acontecia essa aliança? O recém-nascido ele passava por uma espécie de cirurgia, aonde era tirado uma carne do pênis do garoto. E nessa cirurgia, ele deveria estar com 8 dias, fazendo aquilo e passar por aquele procedimento. Mas o interessante é que se ele não fizesse isso, se alguém não passasse pelaquela circuncisão, ela estaria quebrando um pacto, quebrando uma aliança com Deus. E Deus, ele é um Deus de aliança, um Deus que ele preza pela sua palavra. Ele é um Deus que ele é fiel à sua palavra. É claro que o que ele promete para as nossas vidas, é claro que tudo que ele fala que vai fazer, ele faz. Por quê? Porque ele é Deus. E ele não quebra essa aliança. E Deus, ele é muito criterioso se falando de princípios e de alianças. Então essa era a aliança do Antigo Testamento. E todo mundo que passava por aquele processo de circuncisão era tido como uma pessoa que estava aliançada com Deus. Era tido como o povo de Deus. E qualquer que não fizesse, era tido como uma pessoa que estava quebrando aquela aliança com Deus. Amém? Entendido até agora? Mas, o que é muito interessante, é que se a gente for ver no versículo 24, você pode acompanhar comigo, diz assim: tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ou seja, Abraão, depois de velho, teve que passar pela circuncisão, teve que também abrir a intimidade dele, não é verdade? Por quê? Porque o órgão genital não é algo que a gente fica mostrando para todo mundo. Infelizmente, hoje em dia tem sido banalizado isso, e a gente vê praticamente mulheres aí seminuas, até mesmo nuas, no carnaval e uma série de coisas, não somente mulheres, mas homens também. Mas a intimidade, o órgão sexual, ele é para ser escondido, ele tinha que estar ali, não podia ser aberto. Tanto que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi se cobrir. Ou seja, era um motivo de vergonha
E é muito interessante que hoje em dia, Deus ele também fez uma aliança conosco. Ele também fez um pacto conosco. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, no versículo 29, você vai poder entender um pouquinho dessa aliança que Deus ele fez conosco. Romanos, no capítulo 2, versículo 29. Olha só o que diz. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, existe uma nova circuncisão aí que Romanos fala, que é o quê? Que é uma circuncisão no coração, não segundo a letra, não é mais uma circuncisão na carne, mas sim uma circuncisão na nossa alma. Sabe o que é interessante? Que da mesma forma que naquela época existia pessoas selecionadas, não era qualquer pessoa que podia fazer aquela cirurgia, né, aquela circuncisão, não era qualquer pessoa que fazia. Existiam pessoas selecionadas a dedo para estar tocando naquela intimidade daquele bebê, daquele recém-nascido, daquela pessoa que estava passando por aquele processo. E hoje em dia não é diferente. Deus, Ele tem escolhido a dedo pessoas para tocar na minha e na sua intimidade. Pessoas que vão tocar aonde, em lugares que você não quer que ninguém veja. Pessoas que vão ser usadas por Deus como se fosse um bisturi ali usado pelo Espírito Santo para quê? Para chegar e tratar áreas na sua vida, na nossa vida, que precisam ser tratadas. Áreas que muitas vezes nos trazem vergonha. Áreas que muitas vezes a gente tem medo de expor. A gente tem vergonha de abrir. Puxa, mas eu já tenho tanto tempo de igreja. Esse negócio de discipulado é só para novo convertido, amém? Amém não. Discipulado é para todo mundo, gente. É para todo mundo. Todos nós precisamos de discipuladores. Pessoas usadas por Deus para quê? Para tirar todo o resquício de carne que existe na nossa vida. Você quer ser um cristão mais espiritual? Então se permita que outra pessoa toque na sua intimidade. Que outra pessoa toque em áreas que muitas vezes podem trazer vergonha na sua vida e tire todo o resquício de carne. E faça essa operação assim como era feito no Antigo Testamento. Assim como aquela circuncisão era feita no Antigo Testamento. Para quê? Para tirar todo o resquício de carne. Da mesma forma, o discipulado, ele nos torna cristãos mais maduros. Pessoas que vão andar em santidade, andar em pureza na presença de Deus. Abraão tinha 99 anos de idade e teve que abrir a intimidade dele. Abraão foi considerado o pai da fé. Se Abraão passou por isso, quem sou eu para não permitir esse tratamento de Deus na minha vida? Não é verdade? E gente, o discipulado, ele é algo maravilhoso. Não tem como a gente não ser confrontado no discipulado. Não tem como a gente não ser ali, sabe, tocado, o Espírito Santo não tratar nas nossas vidas através do discipulado. Gente, eu digo uma coisa, se hoje, para a glória de Jesus, eu estou aqui, se hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, se hoje o Espírito Santo de Deus, né, tem me usado, não está sendo através de mim, mas é apesar de mim. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, das minhas dificuldades. E eu sou muito grato, é claro, em primeiro lugar a Jesus, que me perdoou, e em segundo lugar, ao meu discipulador, que foi ferramenta de Deus para tratar em muitas áreas na minha vida. Amém? Amém? Então esse é o propósito de Deus.
Essa é a vontade de Deus, que o quê? Que a sua noiva seja uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha do pecado. E como a gente vai conseguir fazer isso? Eu não tenho dúvida, gente, que Deus, que Jesus, Ele quer casar com uma noiva pura, com uma noiva santa. Mas nós sabemos que todos nós erramos, que todos nós pecamos. É ou não é verdade? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas, muitas vezes, até mesmo quando a gente cai em pecado, quando a gente erra, quando a gente vacila, e nós sabemos qual é o princípio, né, como é o caminho, e nós pedimos perdão a Deus. E eu não tenho dúvida que nós somos perdoados, amém? Quando nós pedimos perdão a Deus, nós somos perdoados. E isso é verdade. Mas, muitas vezes, até mesmo eu já passei por isso, de pedir perdão de Deus, mas no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, eu acabava caindo nas mesmas áreas que eu estava pedindo perdão de Deus. E mais uma vez eu chorava e me arrependia e falava: Deus, me ajuda, Deus, eu quero ser santo, Deus, me ajuda, eu quero vencer essa área na minha vida. Mas depois acabava caindo naquela mesma área. Não conseguia ter vitória. E eu me arrependia verdadeiramente. Às vezes, a gente até fala, né, que o maior medidor, né, para alguém que se arrependeu verdadeiramente é quando ela deixa, né, de praticar aquele pecado. Também, mas é muito relativo isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se arrepende verdadeiramente, mas ela não consegue, não tem força para deixar aquele pecado. E era o que acontecia comigo. Muitas vezes eu me arrependia verdadeiramente, eu chorava diante de Deus, eu falava: Deus, o Senhor sabe que eu estou me arrependendo verdadeiramente, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas muitas vezes a vontade da carne falava mais alto, e por diversas e diversas vezes eu caía no mesmo erro, caía no mesmo pecado. E o que estava faltando para mim? Será que o que eu precisava naquele momento era do perdão de Deus? O perdão de Deus eu já tinha, toda vez que eu me arrependia, toda vez que eu pedia perdão. Mas eu precisava de um detalhe apenas, que era de quê? De ser curado, de ser sarado. E, gente, é que nem uma ferida. Uma ferida, se ela não cicatrizar, ela sempre vai doer. É ou não é verdade? Sempre que alguém chega lá e toca naquela ferida, vai doer. Por quê? Porque não está cicatrizado. Não passou por um processo de cura. E muitas vezes, o que muitos de nós precisamos, muitas vezes o que muitos de nós precisamos não é apenas do perdão, e sim da cura. E a Bíblia fala que existe um caminho, existe um processo para essa cura nas nossas vidas. Ela vem quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Não adianta, nós só somos curados quando eu abro a minha vida e confesso o meu pecado para o meu irmão. Mas é claro que não é para qualquer pessoa, né? Então vou chegar abrindo, falando da minha vida para todo mundo, não. Por isso que nós temos os discipuladores. E como eu falei no início, que foram pessoas escolhidas a dedo por Deus, para tratar as nossas vidas, para curar, para serem um instrumento usado para tirar todo o resquício mundano que existe nas nossas vidas. Gente, o discipulado ele é maravilhoso. Eu vou contar um breve testemunho que aconteceu comigo. E por um bom tempo, eu me converti aos 19 anos de idade. E por um bom tempo eu andei, né, em Vitória, na presença de Deus. Estava ali liderando célula. As células estavam crescendo, né, estavam multiplicando. E naquela época, se eu não me engano, eu estava supervisionando uma base de umas 12 células. Era supervisor de setor. E estava tudo indo muito bem, tudo muito legal. E eu comecei a afrouxar um pouquinho no meu relacionamento com Deus. Eu não estava mais orando como antes,
eu não estava mais buscando a Deus como antes, mas o negócio estava crescendo. As células estavam multiplicando, as células estavam rompendo, tinham líderes, né, de excelência, as pessoas assim que eu podia contar, sabe, uma equipe muito bacana, muito top, e pessoas que realmente eu podia ficar despreocupado que o negócio ia continuar andando. E eu caí no erro de relaxar um pouquinho no meu tempo com Deus, no meu relacionamento com Deus. E fui relaxando, não precisava mais orar como antes, mais ler a Bíblia, mais buscar a Deus como antes. E aí, aos poucos, eu comecei a me afastar. Eu via que o reino de Deus estava crescendo, até mesmo eu supervisionava células, eu liderava a célula, eu discipulava, eu pregava muitas vezes em encontros, em vários outros lugares, mas eu não estava mais com o mesmo relacionamento com Deus. Eu não estava mais com aquela mesma intimidade. E eu pensei que isso não iria fazer um mal para mim. O que aconteceu? Começaram a vir as tentações. E como eu estava fazendo ali a obra de Deus, estava ali buscando, estava ali me empenhando na igreja, me envolvendo nas células, em uma série de coisas, eu achava que estava tudo muito bem comigo. Então, eu comecei, vinha algumas tentações, e eu achei que eu não precisava confessar. Eu falava com Deus, eu orava, olha Deus, assim e tal. E depois das tentações começaram a vir aqueles pecadinhos. É claro que não existe, pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas a gente sabe que existe uma diferença nas consequências. Tem pecados que têm umas consequências mais severas e tem pecados que têm umas consequências mais leves. Mas é claro, todo pecado tem uma consequência. E esses pecadinhos que tinham algumas consequências que, nem doía, eu comecei a relevar na minha vida. Eu comecei a achar que eu não precisava confessar, que eu não precisava compartilhar com o meu discipulador, que eu não precisava abrir a minha vida, e eu fui levando, fazendo a obra de Deus, achando, que eu estava fazendo alguma coisa para Deus, só que o fato era que eu estava tentando fazer a obra de Deus sem o Deus da obra, não é verdade? E o que aconteceu? Infelizmente chegou um dia mau. Quantos aqui já passaram por dias maus aí? E chegou esse dia para mim. E quando esse dia chegou, adivinha o que aconteceu? Eu não tinha mais resistência para negar o pecado. E aí, acabei caindo. Vacilei, errei feio, pisei na bola. E quando eu fiz, quando eu errei, quando eu pequei ali, foi questão de segundos, foi minutos, algo muito rápido. Na mesma hora, o Espírito Santo começou a falar comigo. O que você está fazendo, cara? Olha só onde você chegou. Olha até onde você foi parar. E a voz do Espírito Santo começou a gritar muito forte no meu coração. E não demorou uns 30 segundos, assim, depois daquele pecado que eu fiz, que eu cometi. E eu imediatamente liguei para o meu discipulador. O meu discipulador, para quem não sabe, para a glória de Jesus, ele é meu pai. Se eu tiver uma oportunidade, eu posso contar até mesmo um pouco do meu testemunho. Enquanto eu não era crente, o nosso relacionamento era muito difícil. Então hoje, para ele ser o meu discipulador, realmente é um milagre de Deus. Foi um milagre que aconteceu nas nossas vidas e eu tenho um orgulho santo de falar, que ele não desistiu da minha vida, que ele não abriu mão da minha vida para a glória de Jesus. Mas eu liguei na mesma hora para o meu discipulador e comecei a falar. Confessei tudo o que eu tinha feito e até o que eu não tinha feito, que eu estava pensando em fazer ainda. Eu comecei a abrir o meu coração e eu falei, eu chorei. E gente, só quem já passou por isso sabe a dor, mas é uma dor tão grande de saber que você errou, que você pecou. Gente, o que eu mais amo na minha vida, o que eu mais prezo na minha vida, é o relacionamento com o Espírito Santo. E a dor, naquele momento que eu senti, foi como se eu tivesse traído a confiança de alguém. Como se, puxa vida, não era para eu ter feito isso. Puxa vida, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? E era uma dor muito grande mesmo, era algo que
sinceramente, parecia que estava acontecendo no meu físico. Eu sentia um embrulho no meu estômago, algo assim, algo horrível. E eu liguei para o meu discipulador, confessei, chorei bastante. E ele não estava em Manaus, né? Meu pai não estava em Manaus. E ele designou um pastor para ir conversar comigo. Pastor Juvenal, esposo da pastora Lorena. Quantos conhecem aqui esse casal? Lá da comunidade evangélica de Manaus, são pessoas abençoadas, casal de Deus. E o pastor Juvenal foi conversar comigo. E eu comecei a falar tudo que eu tinha falado, né, para o meu discipulador, eu comecei a abrir com ele. E no final daquele momento, né, de que eu estava confessando, falei bem assim: pastor, eu não me importo se eu voltasse a auxiliar de membro, de célula, auxiliar do visitante. Eu falei, eu não me importo, né, se eu começar do zero. Não sei, eu estou aberto para qualquer tipo de disciplina, de recuperação que vocês colocarem na minha vida. Mas a única coisa que eu quero é ir para o céu. A única coisa que eu quero é um dia chegar diante de Jesus com as minhas vestes limpas. É a única coisa que eu quero. Falei, eu não me importo se eu voltar e recomeçar, né, tudo de novo, todo o processo de novo, passar por aquele processo de restauração. A única coisa que eu quero é ser salvo, é estar com Jesus. E para a glória de Jesus, meus irmãos, eu passei sim por um processo de restauração, por um processo ali muito delicado na minha vida, e ao mesmo tempo muito prazeroso na minha vida. E para a glória de Jesus hoje eu posso contar esse testemunho para vocês. Eu estou falando, gente, por quê? Porque muitas vezes, a gente tenta esconder áreas na nossa vida com medo do que as pessoas vão pensar. Pô, mas o que a minha mulher vai pensar de mim? Pô, mas o que meu marido vai pensar se eu confessar isso para ele? O que meus filhos vão pensar? O que meu discipulador, o que meu pastor, meu líder de célula, meu supervisor vai pensar de mim? O que vai acontecer? É melhor eu guardar, eu sei que Deus já me perdoou, eu sei que eu já estou perdoado. Mas, gente, não tem nada melhor do que nós abrirmos o nosso coração e recebermos esse processo de cura diante de Deus. Não tem nada melhor. É doloroso? Com certeza. Vai te confrontar? Com certeza. Vai falar com seu orgulho? Vai ali de frente com seu orgulho? Com certeza. Gente, para a gente saber se uma pessoa é orgulhosa ou não, é só você chamar ela de orgulhosa. Aí você vai ver a reação dela, não é verdade? A gente sempre fala que o orgulho, ele é que nem bafo. Quem tem não sente, só sente quem está perto. Não é verdade? E é exatamente, a pessoa que é orgulhosa, ela nunca reconhece que ela é orgulhosa. Ela nunca reconhece que ela precisa mudar em algumas áreas. Quando o discipulador confronta, ele pensa, quem é esse cara para falar desse jeito comigo? Quem é essa mulher para falar assim comigo? Ela não sabe da minha vida, não entende os meus problemas. Ela nunca passou por isso, quem é ela para me confrontar desse jeito? E aí, a gente detecta o quê? Aquele pinguinho de orgulho, não é verdade? Então assim, gente, o discipulado ele trata muitas áreas na nossa vida. Se a gente não tiver um coração humilde, o coração como de uma criança, infelizmente, a gente não pode conhecer o reino de Deus. Não sou eu que falo, gente, é a própria palavra que fala. O nosso coração humilde deve ser um coração humilde, um coração sempre disposto a reconhecer as falhas, a reconhecer os erros. Ah, mas eu tenho um ministério na igreja. Ah, mas eu tenho um cargo na igreja. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Tem muita gente abaixo de mim, né? Se eles souberem que eu errei, se eles souberem que eu vacilei, o que eles vão pensar de mim? Gente, é muito melhor você chegar no céu sem ministério nenhum, sem cargo nenhuma, sem função nenhuma, do que você ir para o inferno, porque você tem medo de abrir mão do ministério, de abrir mão do cargo,
de abrir mão de uma função na igreja. Eu prefiro 1000 vezes ir para o céu sem ministério nenhum, do que ir para o inferno por causa do meu ministério. Gente, o Evangelho de Cristo é simplicidade. E somente os simples de coração, os humildes de coração, é que vão conhecer a Deus. Não existe. Deixa orgulho de lado, soberba de lado. O que as pessoas vão pensar, o que vão achar, o que fulano vai pensar ao meu respeito, minha reputação, deixa para lá. Eu prefiro ir para o céu sem nenhuma reputação do que chegar até o inferno guardando a minha reputação por causa das pessoas. Isso é um princípio de transparência, um princípio de o quê? De sinceridade diante de Deus, amém? Amém? Aleluia, isso é maravilhoso. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, você pode acompanhar comigo? No versículo 7. Segunda Coríntios 3, versículo 7, diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior proporção o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Amém? Observe esse episódio. Aqui o apóstolo está condenando uma atitude de Moisés. Quem foi Moisés? Foi um dos maiores ícones do Antigo Testamento, né? Uma lenda do Antigo Testamento. Se a gente perguntar de uma criança o que Moisés fez, ele vai falar que Moisés abriu o mar vermelho, Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Ou seja, Moisés era um cara que tinha um relacionamento com Deus, assim, de falar face a face com ele. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, que nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel, para que o povo não percebessem aquilo que se desvanecia. O que era aquilo que se desvanecia? A Bíblia relata, no livro de Êxodo, um episódio em que Moisés, ele subiu ao monte, né, para falar com Deus, e quando ele desceu, a Bíblia relata que a face dele brilhava muito. Era um brilho assim que as pessoas nem conseguiam olhar direito. E quando ele desceu, né, as pessoas ficavam espantadas com o brilho da glória que existia no rosto ali de Moisés, com a glória de Deus que estava sobre Moisés. Mas o apóstolo Paulo condena uma atitude de Moisés, que o quê? Que ele colocava um véu sobre o rosto, para que as pessoas não percebessem que aquela glória estava acabando, estava saindo. E muitas vezes isso pode acontecer conosco. Muitas vezes. Às vezes nós
fingimos ser quem nós não somos. Nós queremos viver uma vida de aparência, apenas mostrar para aquelas pessoas que nós muitas vezes ainda estamos naquela mesma intimidade, naquele mesmo primeiro amor, ali na presença de Deus, só que na verdade nós não estamos mais. Nós já nos afastamos, como eu falei no meu caso, queria fazer a obra de Deus sem o Deus da obra, perdi o primeiro amor, perdi a essência, mas eu queria manter a postura de espiritual, daquele cara que estava tendo um bom relacionamento com Deus, queria manter a postura, e por causa da reputação, aconteceram muitas coisas que, infelizmente, vieram a resultar em pecados na minha vida. E Moisés passou por isso. Ele não queria que as pessoas percebessem que aquela glória estava saindo do rosto dele. Às vezes, a gente não quer que as pessoas percebam que nós não somos mais os mesmos. E aí a gente começa a sapatear do mesmo jeito, começa a louvar do mesmo jeito, levanta a mão e ora e clama, mas lá no fundo só você sabe como verdadeiramente está o seu relacionamento com Deus, como verdadeiramente está a sua busca do Espírito Santo. E nós não devemos ser, nesse aspecto, como Moisés, vivendo uma vida de máscara, vivendo uma vida de quê? De falsidade, uma vida de aparência. Mas para a glória de Jesus, olha o que aconteceu em João, no capítulo 13, no versículo 6. Você pode acompanhar comigo? João, no capítulo 13, versículo 6. É um versículo muito legal, muito interessante, que eu gosto muito. Fala o seguinte: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Amém? Vamos parar por aí. É interessante que Pedro, ele era o 880, né? Primeiro ele nem queria que Jesus lavasse os pés dele. Aí Jesus pega e fala: olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem uma aliança comigo, você não tem um pacto comigo. Aí o Pedro fala: então tá bom, então me dá logo um banho, né, por completo. E aí Jesus fala um negócio bem interessante, que o quê? Que é o quê? Aquele que já está limpo, não precisa senão de ser lavado os pés, de se lavar os pés. E agora, como a gente está falando sobre transparência, eu quero que você seja bem sincero comigo, conosco aqui, com a igreja. Você vai ter que levantar a sua mão, mas você vai ter que ser muito sincero, amém? Eu vou fazer uma pergunta para vocês: quantos aqui já pisaram no cocô de cachorro? Levanta a mão. Levante a mão bem alto. A maioria, não é verdade? Mas eu vou te fazer outra pergunta, e seja muito sincero. Você quis pisar nesse cocô de cachorro, não foi? Não? Aconteceu o que? Acidentalmente, não foi? Ninguém aqui, olha, está caminhando na rua, olha aquele cocô de cachorro ali, eu vou pisar nele. Ninguém sai correndo para pisar no cocô de cachorro, não é verdade? É ou não é verdade? E a primeira coisa que você procura quando você pisa no cocô de cachorro é o quê? Geralmente eu procurava uma grama, não é verdade? Onde tinha uma grama assim, ou então uma beira, né, de calçada, eu pegava e esfregava ali o pé e tal, e tirava ali o grosso. Mas saía por completo, aí eu procurava a grama, e esfregava na grama também,
mas mesmo assim ainda ficava aquele cheiro, por mais que não tivesse muito cocô no meu pé, mas ainda estava aquele cheiro. E o que é preciso fazer? É o quê? Lavar os pés. Muitas vezes, gente, a gente acaba pisando no cocô do pecado. Acidentalmente, não foi porque a gente quis, mas a gente acaba caindo pela fraqueza da carne, ou algumas outras coisas, mas a gente acaba caindo, a gente acaba errando. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Que os nossos pés sejam lavados. Amém? Todos nós já estamos limpos pelo sangue de Jesus, mas é necessário que alguém lave os nossos pés. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos. E você sabe quem era Jesus? Era o discipulador. Amém? Você sabe quem é responsável diante de Deus para lavar os nossos pés? São os nossos discipuladores. É Ele quando muitas vezes você cai em pecado, quando você cai, você erra, quando você falha, é Ele que vai lá e fala, cara, poxa, amém, você errou, mas cara, continua. Cara, não desiste. Cara, não vacila. Né, cara, não deixa, não perde a fé, cara, continua. Não desiste. Logo que eu me converti, eu ouvi uma frase muito interessante. Uma pessoa falou o seguinte para mim: Israel, a Bíblia nos manda seguir, né, a carreira, né, ela compara, né, a nossa caminhada rumo a Cristo como se fosse uma corrida, né, uma carreira, e nós devemos ir correndo, não é verdade? Mas, cara, se você não conseguir ir correndo, você vai andando. Se você não conseguir andando, vai engatinhando. Se você não conseguir engateando, vai se arrastando, mas nunca deixa de seguir esse caminho. Nunca desista. E naquele momento, eu falei, é verdade. Posso cair muitas vezes, eu posso errar muitas vezes, mas eu não vou desistir. E vocês estão olhando para uma pessoa que errou muitas vezes, para uma pessoa que caiu muito e não foi pouco, que vacilou muito, que errou muito, que falhou muito. Mas para a glória de Jesus, um dia eu aprendi a andar. E comecei a não cair mais com a frequência que eu caía. Eu acredito que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Quantos aqui tem filho pequeno? Levanta a mão. Quando seu filho, ele está aprendendo a andar, ele cai, não é verdade? Mas só porque ele caiu, ele deixou de ser seu filho? De maneira nenhuma. Se nós que somos homens e que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus, o que Ele não vai fazer pela gente? Gente, Deus, Ele é um Deus de amor, Ele perdoa, Ele acredita em você. Você tem fé em Deus? Te digo uma coisa, Ele também tem fé em você. Ele acredita que um dia você vai conseguir caminhar, que um dia você vai conseguir andar com os seus próprios pés e seguir esse caminho, chegar ao ponto de sair correndo. Mas muitas vezes, o cair faz parte, o machucar o joelho faz parte. Muitas vezes nós somos iludidos pelo pecado. É que nem uma criança. A criança olha ali para aquela tomada e fala, puxa vida, parece que aquela tomada foi feita exatamente para eu colocar o meu dedinho. Olha, cabe direitinho o meu dedo lá dentro, fica bem na minha altura, foi feito para mim aquilo. Muitas vezes o pecado nos ilude de tal forma que a gente pensa que aquilo é para a gente. E somente quando a gente coloca o dedo e leva um choque que a gente realmente reconhece que, puxa vida, isso não era para mim. Parecia que era feito para mim, tinha todas as características, mas não era. E o pecado ele faz isso. Mas para a glória de Jesus, nós temos ao nosso lado um advogado. Para a glória de Jesus, nós temos ao nosso lado o médico dos médicos. E Ele, através do discipulado, trata em muitas áreas nas nossas vidas. Amém? Volte para 2 Coríntios no capítulo 3, para nós terminarmos. No versículo 18.
diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Ou seja, contemplando como por espelho. Se o espelho estiver embaçado, você não consegue ter uma plenitude ali naquilo que você está vendo. Se for a sua própria imagem, você não consegue se ver direito. Não é verdade? Por isso que a Bíblia fala o quê? Que nós devemos nos livrar de todo pecado e de todo o embaraço. O que é embaraço? Muitas vezes já caiu um cisco no meu olho, ou uma areia, alguma coisa assim, e a minha vista fica meio embaçada. Eu não consigo enxergar direito assim, e fica algo meio embaraçado, é difícil de ver. Eu não fico cego por causa que um cisco caiu no meu olho, mas eu tenho muita dificuldade de enxergar. E o que é o embaraço? O embaraço são coisas, são situações que não são pecado, mas que muitas vezes podem me levar a pecar, podem me levar a errar. Você não ser transparente, você não está pecando, mas com certeza a falta de transparência vai te levar a cair, vai te levar a pecar. Ou seja, é um embaraço na sua vida. Quando eu prego para jovens, eu sempre falo bem assim: gente, Facebook é pecado? Pessoal, não. Instagram é pecado? Não. O Snap é pecado? Não. O WhatsApp é pecado? Não. Nada disso é pecado. Mas pode se tornar um embaraço se eu não souber usar. Mas pode se tornar um embaraço e pode me levar ao pecado. Isso vai depender de quem? Vai depender de mim, da minha conduta. E gente, não tem nada melhor do que nós vivermos uma vida de transparência. Não existe nada mais puro, não existe nada mais santo do que nós vivermos uma vida sem máscara. Caiu, errou, pecou, confessa, abre o coração, deixa a reputação de lado, deixa o orgulho de lado. Que nessa noite nós possamos decidir viver uma vida sem véu, uma vida sem máscaras. E eu quero que você feche seus olhos. Você vai refletir em tudo isso que foi falado, em tudo isso que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Não deixe que essa palavra entre pelo ouvido e saia pelo outro. Não deixe isso acontecer. Não deixe que o diabo roube essa semente que foi plantada no seu coração nessa noite. O princípio de transparência, ele é um princípio que nos leva à cura emocional. Ele é um princípio que nos leva à restauração familiar, à restauração de casamentos, à restauração da intimidade com Deus, do relacionamento com Ele. Decida hoje remover todo véu, toda máscara que tem acompanhado a sua vida. Decida hoje se deixar ser tratado, e que alguém possa ser usado por Deus para te circuncidar e tirar todo o resquício de carne que existe em você. É o seu momento com Ele. Não espere nada de mim. Não espere nada das pessoas que te cercam. Mas espere uma coisa:
Espere a graça de Deus na sua vida. É nele que nós confiamos. É dele que nós precisamos. Só a tua graça nos basta, Senhor. Aproveite esse momento. Ore, fale com Deus. Se coloque na presença dele. Não espere alguém chegar no seu lugar e impor as mãos sobre você. É o seu momento com ele. É o seu relacionamento com ele que está em jogo. Decida nessa noite restaurar a intimidade com ele.